Exército na rua no Chile. Desde Augusto Pinochet, na verdade, desde especificamente 1990, que o Chile, a capital Santiago, não é ocupada por militares do Exército. Isso porque os carabineiros, não dão mais conta de conter o verdadeiro caos instalado pela esquerda, pelos grupos estudantis. E isso não é algo aleatório e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Antes disso, eu queria lembrar para vocês os cursos do Instituto Borborema, inclusive, especificamente o curso do Felipe Martins, que está lá entre os mais de 20 cursos que o Instituto Borborema tem, está no primeiro link aqui na descrição, justamente que fala um pouquinho disso que a gente vai abordar agora. Então confira lá os cursos. O Chile está sendo alvo aí desde segunda-feira de um grande protesto feito por manifestantes de grupos aí semelhantes à UNE aqui no Brasil, grupelhos estudantis que visam desestabilizar o governo, que é considerado um governo de centro-direita, o governo de Pinheira. E ainda há a perspectiva de Antônio Cast assumir na próxima eleição, o que seria aí, estaria indo mais para a direita ainda. Essa é a tendência do Chile no momento. E o Foro de São Paulo, o tão falado Foro de São Paulo, não sei se tem alguém aqui no canal que não conhece Foro de São Paulo ainda, o que é. É uma organização aí criada por Lula, Fidel Castro, lá na década de 90, justamente para tentar substituir aí o vácuo que ficou com a queda da União Soviética, e eles queriam montar uma estrutura na América Latina, de repúblicas socialistas para fazer uma espécie de pátria grande. É o resumo do resumo, mas eu creio que a maioria das pessoas sabem o que é o Foro de São Paulo. E essa organização de esquerda, que já conseguiu colocar muitos presidentes no poder, entre eles o Lula, entre eles o Hugo Chávez, entre eles aí o Rafael Correia no Equador. Inclusive, Equador é mais um dos países que está sendo atingido pelo Foro de São Paulo. Mostram que a força do Foro não está completamente esvaziada como nós achávamos que estava. O Eduardo Bolsonaro, ele falou já esse ano foi no finalzinho do ano passado, em dezembro talvez, em uma palestra no Equador, onde ele abordava, ele alertava que o Foro de São Paulo ele tem um ciclo, e esses países, o Foro sempre consegue fazer um país, consegue colocar um governante em um país a cada 10 anos. A gente tem aí, por exemplo, hoje a Nicarágua, nas mãos lá do ditador, ligado ao Foro de São Paulo, temos a Venezuela, mas não para por aí. Vimos primeiro a instabilidade no Equador, que está diretamente ligada ao Foro de São Paulo, tá? Diretamente. O Rafael Correia, que está fora do país, é muito amigo aí do Maduro, muito amigo dos grandes líderes de esquerda na América Latina, e eles combinaram, eles fizeram uma trama ali para poder revidar o plano econômico ligado ao FMI por parte do presidente Lenin Moreno. Lenin Moreno, inclusive, tem vídeos aqui já no canal falando sobre ele, que era um presidente que foi eleito com a pauta de esquerda, mas viu que não ia dar para governar na demagogia, e ele foi mudando a sua política econômica. Aí se aproximando mais, aí, por exemplo, do Brasil, de Bolsonaro, e do Donald Trump nos Estados Unidos. Viu que a realidade é diferente das utopias. Ele é um cara de esquerda, tá? Não dá para confiar. Mas aí ele foi lá, tentou tomar algumas medidas econômicas, e o Foro de São Paulo, ele sempre tem o seu exército em cada país. Por exemplo, lá no Equador, eles usaram os indígenas. Há um grande movimento de indígenas, principalmente indígenas andinos, que tomaram a capital, na verdade as duas capitais, porque o governo tem inclusive trocar a sede do governo, e virou um caos, mas virou uma tragédia terrível, Fogo, tomaram as ruas, queimaram tudo, quebraram tudo, para coagir o governo, e mesmo sendo decretado aí estado de exceção, parte do exército ligado à esquerda fez vista grossa para a baderna dos manifestantes, e isso dificultou muito a contenção da manifestação. O Lenin Moreno agora ele foi lá, voltou atrás nas medidas econômicas, inclusive o Rui Costa, Pimenta, ele diz que o Lenin Moreno ele venceu, porque na verdade ele vai poder fazer essas mudanças agora de maneira mais gradual, Isso evitaria aí um confronto muito grande. O país ficou parado, foi uma tragédia total no Equador, despertou preocupação do ministro Ernesto Araújo, e agora nós vemos, na sequência,
mais um país sendo atacado por um exército de manifestantes esquerdistas. E qual é o exército? No caso do Chile, já não são os indígenas. No Chile, são os estudantes. Lá é muito forte, não é de hoje, eu acompanho o noticiário do Chile, e lá sempre tem uma baderna, sempre tem um grupo de estudantes, tipo Uni, né? Tacando fogo em alguma coisa, impedindo que as pessoas entrem na universidade. Então lá a esquerda é muito forte nesse meio. E agora eles foram para as ruas, né, devido a um aumento de 17 centavos no metrô, e tacaram fogo em tudo. Né? Tacaram fogo, inclusive, lá no prédio da Companhia Elétrica de Santiago, explodiram o metrô, tacaram fogo nos metrôs, e foi uma baderna, um caos total. Né? E isso simplesmente para poder inviabilizar um ajuste econômico. Né? Muito parecido com o que aquele movimento Passe Livre tentou fazer em 2013 e acabou perdendo o controle. Então o Foro de São Paulo está vivo e acordado. A ideia é desestabilizar. Inclusive o Diosdado Cabello, esse é o nome do infeliz, que trabalha lá que é o chefe, né, da Assembleia do Maduro, na Assembleia Constitucional lá do Maduro. Tem duas assembleias, Venezuela é outro caso também terrível, né, complicado de entender. Inclusive, ele é um narcotraficante e é chefe do Congresso, da Assembleia deles, e ele falou que está só começando. Então ele deu o recado. Na verdade, isso aí está só começando. E o Brasil, obviamente, não está livre disso. Aqui nós temos o Exército dos Sem Terras, né? O movimento do MST, a CUT já está mais fragilizada, mas a esquerda tem uma grande força nesses grupos estudantis. Os protestos na época do contingenciamento da educação mostrou como a esquerda atua forte nesse lado, e você pegar um bando de adolescentes e mandar sair tacando fogo por aí é muito mais fácil, o adolescente é muito mais maluco para fazer esse tipo de coisa, e isso pode sim causar alguma desestabilização aqui no Brasil também. O foro está muito acordado, inclusive, como o próprio Eduardo Bolsonaro falou, na Argentina, né, parece que realmente não vai dar para o Maurício Macri. Vamos torcer, só um milagre para poder mudar a situação. Mas a Cristina Kirchner voltando ao poder na Argentina, se confirma aí a profecia do Eduardo Bolsonaro, e a cada 10 anos o Foro de São Paulo faz um novo líder na América Latina. Então o problema é muito sério, isso precisa ser tratado, né, como o Brasil vem tratando, ataque ao narcotráfico. Um dos principais pontos do Foro de São Paulo de sustentação deles é o narcotráfico. O óleo que foi jogado aí no mar, né? O óleo é venezuelano e há indícios que também pode ser um ecoterrorismo, né? Isso para desestabilizar um governo de direita aqui no Brasil. Então tudo isso está interligado. Tá? E fica muito evidente quando você vê os episódios, os acontecimentos ocorrendo de maneira sucessiva, né? Quase a escala temporal ali, a linha temporal bem um em cima da outra. Então, o momento é de preocupação e alerta. E entra num momento em que a direita brasileira está, né, completamente desestabilizada por conta dos isentões, por conta dos liberais que estão insatisfeitos com o governo, e eles não estão percebendo o tamanho do perigo. Né? Quem assistiu aqui Game of Thrones vai lembrar aí da série, que eles estavam sempre brigando entre eles, e tinha sempre o pessoal alertando que vinham os zumbis lá, né, os White Walkers, que vinham da muralha. E ninguém ligava para aquilo. E o White Walker estava vindo, o pessoal estava vindo. E o pessoal brigando entre eles, fazendo guerra, eu quero o trono. Quando foi ver, né, o bicho já tinha estourado lá o muro, tinha tomado, virou uma guerra terrível, e foi um terror, né, o que aconteceu. É uma alegoria aqui com o que está acontecendo agora com o Foro de São Paulo. Eles estão vindo, o inverno está chegando e a gente não está percebendo o tamanho do perigo, né? E sabemos muito bem que o comunista, quando ele retoma o poder, uma coisa é a tomada do poder, depois ele perde o poder, ele fica furioso. Inclusive leiam para os que dizem que o Bolsonaro fez tudo que o PT queria, dá uma lida no programa de governo do PT, você vai ver o tamanho da bobagem que é essa afirmação. Você vê o tipo de rancor que estava no programa de governo do Haddad e como eles se veem na necessidade de voltar com força, né? Eles entram numa violência terrível. Exemplo, Venezuela. Quando tentaram tirar o Hugo Chávez, ele pegou e fortaleceu a ditadura mais ainda, né? Ficou muito mais feroz.
Então, a volta da esquerda seria algo terrível e avassalador. E os exemplos aí do Chile e do Equador mostram, né, o caos que está a América do Sul. Eles não estão dormindo e nós também não podemos dormir. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.